Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos começando um projeto novo hoje, chamado Vida em Equilíbrio, Reflexões para o Bem-Estar. Eu sou André Baião, eu sou médico geriatra e eu estou com um amigo chamado Ezequiel. Ele é fisioterapeuta especializado em fisioterapia respiratória e cardiovascular. E a gente vai conversar hoje com vocês sobre temas do envelhecimento, mitos e verdades do envelhecimento. Eu acho que são pontos bem legais, bem interessantes para a gente poder discutir. Depois que a gente, no final, nós terminarmos, a gente deixa um espaço para perguntas, para a gente desenvolver bem esse tema. Bacana? Ezequiel, tudo bem? Olá, André. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui desse podcast, a gente poder esclarecer algumas dúvidas, alguns mitos, algumas verdades sobre a melhor idade, né? Que é o que a gente tem aí que, efetivamente, é onde todos almejamos chegar e chegar da melhor maneira possível. Bacana. Ezequiel, então vamos lá. Vamos começar agora com um ponto importante dentro da fisioterapia, dentro da atividade física. Diz uma coisa, tem limite de idade para fazer atividade física, ô Ezequiel? Então, a atividade física, André, ela é importante, obviamente, em todas as idades, né? E a gente sempre se depara com a possibilidade ou com alguns mitos sobre fiquei velho, posso fazer atividade física, devo fazer atividade física? Enfim, e a verdade é que a gente tem que se exercitar, o nosso corpo é uma máquina que precisa ser movimentada o tempo todo. Né? Aquela velha história, a gente vai pegar um aparelho que está em casa velho, que a gente não mexe há muito tempo, a gente vai ligar ele não funciona. Então, o nosso corpo, se a gente deixar de utilizá-lo, ele também vai perdendo um pouco de função. Então, sempre dado as devidas limitações de cada um e tal, a atividade física ela é recomendada até a máxima longevidade possível, até onde der. Bacana. Isso é muito importante, muito importante. E, Ezequiel, me conta uma coisa, quais são as atividades físicas, quais são os tipos de atividades físicas recomendadas para os idosos? O que você diria, assim? O que a gente poderia dar de noção, de ideia aqui para o nosso público? Então, na realidade, a gente poderia dividir basicamente, se fosse falar assim, né, em dois tipos de atividade física. Né? Uma que seria uma atividade física voltada mais para o fortalecimento, né? Okay. Que seriam exercícios resistivos. Aquele que a gente faria com pesos. Né? E existiria também os exercícios voltados para uma parte mais cardiovascular, né? Que seriam os exercícios aeróbicos. Então, é importante que haja um equilíbrio dentro disso tudo. Né? O importante é que a gente faça. A gente sabe que nós, né, a partir dos 40 anos, principalmente, a gente começa a ter um declínio funcional muscular. A gente começa a perder força, perder músculo mesmo. Certo. Né? E essa perda de músculo, ela vai acontecendo em mais ou menos 1% por ano, conforme vai passando o tempo. E se a gente não der um stop nisso, né? E esse stop vem, dentre outras coisas, com atividade física. Né? Então, é recomendado tanto a atividade física aeróbica, que são os exercícios, digamos assim, onde a gente vai ficar mais cansado, se a gente puder dizer assim, né? Caminhadas, corridas, natação, subir e descer escada, esse tipo, então, de atividade. E combinar com os exercícios resistivos, né? Onde a gente vai ter, então, efetivamente, o incremento de peso. E aí, quer dizer que eu tenho que levantar ferro lá na academia? Não é isso. A gente tem várias atividades que vão estar simulando exercícios com carga. Vou dar um exemplo básico, que o Pilates, por exemplo, que trabalha com molas e tal, que são atividades, às vezes, mais gostosas de serem feitas do que quem não gosta de ir para academia, levantar ferro, mas que são exercícios que trabalham também com a parte de fortalecimento muscular, que é muito importante quando a gente vai ficando na melhor idade possível, né? A gente ter essa menor perda de funcionalidade muscular. Excelente, excelente. Outro ponto importante aqui ligado à atividade física é a questão da alimentação, né? Que a gente tem isso. E aí, tem uma coisa que a gente outro dia estava conversando sobre isso, né, Ezequiel? Mas, assim, já tocou no assunto, né? Experiência pessoal, né? Na minha família, dos idosos. Mas está se alimentando tão pouco. Né? Idoso come pouco. Existe essa mítica que o idoso come menos do que um adulto jovem? Como funciona isso? Ótima pergunta. Isso não existe, Ezequiel. Na verdade, quando você pega eu sempre falo o seguinte, você pega um paciente de idade, aí você pega aquela quantidade mínima que coloca lá no prato. Imagina você
com uma idade 50 ali, 50 e poucos anos, se você consegue passar o teu dia com aquela quantidade mínima de comida. Então, não, isso é um mito, dizer que idoso come pouco, né? Pelo contrário, é claro que dependendo da estrutura física dele, dependendo de como ele está, ele vai ter uma absorção, às vezes, um pouco mais reduzida com a idade e tudo mais. Mas isso é um mito. Então, assim, o idoso deve comer uma alimentação normal, que ele aceite. Mas o primeiro ponto a cortar aqui em relação à história de mitos. Idoso não come pouco. Ele come o que ele gosta, o que ele deve comer, mas uma quantidade adequada. Então, isso é um mito que é totalmente mito, né? Em relação a isso, tá certo? Isso é importante. Então, a alimentação, ela é a base de tudo. Uma alimentação saudável, uma alimentação, então, que tenha uma variedade de diferentes legumes, frutas, proteína, que é muito importante. A gente estava falando anteriormente da parte do exercício, enfim. Sem dúvida. Outra coisa importante também que a gente comenta aqui sobre bebida alcoólica. É um outro mito, né, rapaz, em relação a isso, né? Teu avô bebe? Bom... os meus familiares lá do Rio Grande do Sul, né, eles têm o hábito, até hoje, né, de tomar vinho em todas as refeições. Perfeito. Esse é o ponto importante. Mas não é, obviamente, um vinho para ficar embriagado. Sim, uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar. A minha falecida avó foi nonagenária, ela teve esse hábito até os finais dos dias dela, enfim, e era uma coisa que ela não abria mão. Exato. Né? Enfim, sempre de maneira muito... peculiar dela ali, mas tinha que ter tacinha de vinho no almoço, tinha que ter tacinha de vinho no Perfeito. jantar. Outro mito. Então, idoso não pode beber? Pode. Claro que pode. Pode beber. Uma quantidade pequena ali, um tacinho de 200 ml todos os dias. Principalmente a melhor bebida seria um vinho. Inclusive, tem trabalhos mostrando que isso melhora o risco cardiovascular. Então, isso é um outro mito. Pode beber? Pode. Uma quantidade moderada, de preferência um vinho, quantidade pequena, até 200, 250 ml. Né? Tudo em excesso, né? Tudo em excesso faz mal. Sem né? dúvida. Então, a gente está falando do álcool aqui. Obviamente, ninguém está estimulando o álcool, mas a gente entende que ele tem um momento de recreação e que tem o encaixe disso na sociedade. Desde que o mundo é mundo, a gente tem o álcool introduzido nas nossas confraternizações, nas nossas refeições. Então, isso com moderação sempre é muito bem visto. Sem dúvida, sem dúvida. E o tabagismo, Ezequiel? Tabagismo, né? Isso é um ponto importante da gente discutir, né? Você que é um fisioterapeuta que tem especialização na questão respiratória e cardiovascular, a gente sabe que o cigarro ele deve ser realmente reduzido na medida do possível. A gente precisa fazer com que as pessoas fumem menos, porque a gente sabe que isso muda, não é? A questão do envelhecimento saudável. Qual é a tua opinião? Por exemplo, eu estou com uma paciente, 95 anos fumando. Me conta. Eu vou te dar um exemplo pessoal, né? E é muito complexo isso, né? Sobre o tabagismo. Eu tenho na família, especificamente, uma pessoa que ela desenvolveu câncer, né? Câncer de mama. Tratou o câncer de mama, né? Infelizmente descobriu, mas tratou o câncer de mama, fez a cirurgia e tudo. E ela era tabagista pesada. No período da descoberta, até a ressecção e tudo, da cirurgia, aquele momento complexo, ela realmente parou de fumar, foi tudo direitinho, fez o tratamento pós, com químio, com rádio, ok. Terminou o tratamento, ela falou, eu não consigo ficar sem. É isso. E voltou a fumar. Mesmo a gente dando todos os conselhos, né? E mostrando do risco que isso tem, né? É uma pessoa que não, mesmo com toda a ajuda que pudesse ter, com aqueles adesivos, com remédios, com todo o suporte, a pessoa não conseguiu deixar de fumar. Então, a gente tem que entender, né? Nós como profissionais de saúde, que em alguns momentos, né? O indivíduo não vai conseguir vencer o tabagismo. E a gente vai ter que, então, saber como lidar com isso. Sem dúvida. Geneticamente, tem pessoas que são mais propensas a desenvolver doenças pulmonares associadas ao tabagismo do que outras pessoas. Né? E, obviamente, isso não é simples de ser descoberto e tal. Mas, quando a gente tem pessoas que têm problemas pulmonares, né? Vamos falar aqui num linguajar fácil do DPOC, que é o enfisematoso, o bronquítico. Realmente, o tabagismo vai piorar ainda mais a situação. Seria ideal que a pessoa parasse de fumar, né? Mas você deve conhecer, assim como eu conheço, octogenários, nonagenários que fumaram a vida inteira e lógico, isso aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de câncer, mas acabaram chegando numa expectativa de vida mais alta do que
do que a média geral da população. Perfeito. Então, eu acho que esse é o ponto, né? O cigarro, ele deve ser combatido. Não tem como a gente hoje associar o tabagismo a um envelhecimento saudável. Mas, por outro lado, a gente tem que ter um bom senso também, né, Ezequiel? Você pega um paciente, como você citou essa senhora, eu também tenho vários pacientes de consultório de 90, 95 anos, que eu controlo com tomografia de tórax, com exames corriqueiros. E assim, por mais que eu diga que ele deve parar de fumar, nem sempre ele consegue. Então, acho que esse é um mito. Deve parar de fumar? Deve. Mas se eu não consigo parar de fumar nessas condições especiais, a gente tem que continuar levando, administrando. Não que a gente esteja estimulando o tabagismo, longe Muito disso. pelo contrário. Longe disso. Mas é a realidade. Isso, é o que acontece realidade. na prática, realmente, no dia a dia. É aquela história, né? Existe o mundo ideal. Sim. Ideal é que ninguém fumasse. Sim. Né? Sim. O ideal é que todo mundo se exercitasse. Sim. O ideal é que todo mundo fosse eutrófico, fosse magro, né? Fosse esbelto. Verdade. Mas não é o mundo real. Verdade. Então, a gente tem que se adaptar ao mundo real. E aí, realmente, existem situações, algumas exceções de pessoas que vão efetivamente continuar o seu tabagismo, porque não conseguem. É isso, né? é Não isso. conseguem mesmo. Verdade, verdade. Agora sim, a gente falou um pouco de alimentação, né? E tabagismo e tal. E vitamina pro idoso? Essa pergunta é excelente, cara, excelente. E vitamina pro idoso? Todo mundo me pergunta isso, Ezequiel. Como é que é a coisa da vitamina? Cara, eu também queria ter vitamina pra tudo. É vitamina pro cabelo, é vitamina pra unha, é vitamina pra cabeça. Então, assim, Ezequiel, todos os congressos que a gente vai, tudo que a gente discute, todas as pessoas que são sérias, né? A gente vê o seguinte, o que tem hoje de vitamina? São basicamente a vitamina D de dado, tá? Tem que ser colocada, a gente tem que fazer. Por quê? Porque ela está ligada à profilaxia de osteoporose. Então, a vitamina D, ela precisa ser reposta, ela precisa ser suplementada. E uma outra questão do cálcio também. O cálcio, ele também está relacionado à questão também da osteoporose. A gente tem pessoas que têm dietas que não tomam leite, que não comem iogurte, que não comem queijo. Nós temos que suplementar cálcio. Claro que tudo com critério, porque também a gente sabe que o cálcio em excesso também traz alguns problemas. Então, se você me perguntar vitamina, eu vou te falar de duas coisas. D de dado, isso tem que fazer parte da suplementação, e ver a questão do cálcio. Ezequiel, o restante, eu vou dizer a você que assim, mas tem pessoas que tomam. Tudo bem, mas assim, do ponto de vista de prática clínica, do ponto de vista de literatura, é vitamina D de dado e cálcio. Eu acho que essa é o mais importante. E aí, obviamente, o restante, né, Baião? Essa é uma área bem mais específica aí sua, mas é sempre o tratamento individualizado, né? Sem dúvida. Se tiver outras coisas, outras questões que precisam ser empregadas, logicamente, através da avaliação de um clínico, de um geriatra, para determinar esse tipo de tratamento. E uma coisa que fique claro, o Ezequiel, em relação à vitamina. A gente dosa as vitaminas das pessoas. Dosa vitamina B12, a gente dosa outras vitaminas. Então, agora, essas outras, a gente só vai repor se a pessoa tiver redução dessa dosagem no sangue. Agora, a vitamina D e o cálcio, ela independe disso, né? A vitamina D, a gente tem um corte, por exemplo, acima de 30, que a gente dosa no sangue, tem que ficar acima disso. E o cálcio também suplementa pelo menos uma dose de 600 por dia. Mas eu quero dizer o seguinte, as outras vitaminas, a gente só repõe se tiver redução delas no sangue. Essa é a grande verdade, né? Pra gente ver isso. Ezequiel, me conta aqui uma outra coisa aqui. Manda lá. Olha vem. aqui, se eu te contar um negócio. Existe um outro mito que se fala que idoso, por ser idoso, vai cair. Que todo idoso cai. Que a queda acontece no idoso. Isso é uma verdade, Ezequiel? Mais ou menos, né? Não é verdade. Vamos lá, vamos por parte. Né? Vamos imaginar o seguinte. O idoso, né? O indivíduo, de regra geral, com esse declínio funcional que a gente tem com o passar do tempo, principalmente a partir da quarta década de vida e tal, a gente acaba tendo essa perda muscular. E essa perda muscular pode levar a gente a outras situações. Sim. Como, por exemplo, né, quando a gente acaba tendo um pouquinho mais, uma coisa chamada sarcopenia. Sim. Né? Que seria, digamos assim, a perda muscular. A gente vai ficar fraco, né? A gente vai sentir que o nosso músculo vai acabar ficando menos rígido quando a gente faz força, a gente vai ter menos força para levantar as coisas. E essa análise da sarcopenia, né? Ela pode ser uma coisa primária, que todos nós vamos ter ao longo do tempo, ou ela pode ser secundária, associada a outras situações clínicas, Perfeito. outras doenças. Né? Isso que a gente acaba tendo que ser combatido. Aonde que entra isso com o risco de queda? Né? Então, imagina o seguinte, eu estou mais fraco, eu vou tentar levantar da cadeira, não consigo e caio.
vou no banheiro, vou tomar tem uma poça d'água, vou dar uma escorregada e eu não tenho aquele tônus para dar uma segurada no meu corpo e eu caio. Né? Veio a questão da tonteira que a gente falou previamente. Enfim, esse tipo de situação podem favorecer a queda em idoso. Né? E aí a gente tem situações para avaliar esse risco, né? E obviamente para tratar. O básico do básico, né, seria atividade física. Atividade física previne a sarcopenia. Eu tendo um corpo mais rígido, mais firme, mais íntegro, eu minimizo a possibilidade de queda. Perfeito. Né? E aí é onde vem o grande problema também das quedas, né? Então, quando a gente tem essa perda muscular, a gente tem com o tempo um desgaste, né? Entre aspas, ósseo, né? Aquela perda óssea que a gente tem com a osteoporose. E aí a gente tem as chances das fraturas. Esse é o grande problema, né? Também o indivíduo vai cair, além de outras escoriações, que seriam, digamos assim, menos piores. A fratura de fêmur, ou bater a cabeça, fazer um TCE, um traumatismo craniano pela queda. Então, a possibilidade de cair, ela é muito evidente, ela é mais evidente no indivíduo idoso. Mas nem todo indivíduo idoso vai cair. Perfeito. Né? Nem todo indivíduo idoso vai cair. É aquilo que a gente fala, né? A queda, isso é uma coisa super importante. Queda não é igual a envelhecer, vou ter queda. Não, isso não é uma verdade. Por outro lado, a queda, ela existe por causa dessa questão do envelhecimento, que, como você falou muito bem, a perda da massa muscular, né? A questão, às vezes, de tonteira que isso acontece com o paciente idoso, que a gente precisa diagnosticar e ver o porquê. Então, questões acontecem com o envelhecimento que podem levar à queda. E vou te dizer mais, a gente sempre fala, né? Não pode cair, porque muitas vezes a queda pode ser o início do fim. Às vezes a queda, o paciente, às vezes, ela pode ser o marco de um problema de saúde. Às vezes o paciente está começando uma pneumonia, ninguém diagnosticou, aí ele caiu. Aí você fez o diagnóstico da pneumonia com a queda. Então a queda era um marcador no paciente idoso, né? Então é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Então, qual é o mito? Todo idoso vai cair? Não, todo idoso não vai cair. Porém, a gente tem algumas alterações no envelhecimento que a gente precisa ficar de olho, né? Como você bem colocou, que uma vez essas alterações sendo diagnosticadas como a perda da massa muscular, uma tonteira, uma alteração de marcha que alguns dos nossos profissionais, eu como médico, você como fisioterapeuta, que a gente identifique, esse paciente tem risco de queda. Isso. Aí sim a gente precisa agir no fator predisponente para que ele não caia. Óbvio. Agora, não quer dizer que virou idoso vai cair. Não é isso. Não, muito pelo contrário. Não né? é isso. O envelhecimento saudável, a gente até está conversando sobre isso para evitar esse tipo de situação. Sem dúvida. Mas tem situações onde a gente vai ter essa perda muscular ou a parte neurofuncional também, Sim. que vão propiciar o indivíduo a ter esse risco de queda. E a gente consegue, né? A fisioterapia, o médico, a gente consegue ambulatorialmente identificar isso e já traçar um plano de ação para evitar que esse paciente caia, né? Porque foi o que você falou, às vezes ele caiu e é interna. E a gente sabe que quando interna, começam a aparecer outras coisas já relacionadas também à idade que podem prejudicar ainda mais esse paciente. Esse assunto é tão importante, Ezequiel, que a gente está começando nesse projeto. A gente vai ter um próximo programa só falando de queda. Vou te convidar também para a gente discutir e ainda aumentar ainda mais essa discussão de queda. Eu acho que isso é uma coisa assim, bem importante da gente falar sobre isso, tá certo? Fundamental. A gente está falando de queda e aí eu estava pensando aqui... Às vezes o idoso amanhece com aquele pé inchado, ou andou o dia inteiro, está com o pé mais inchado, ou não fez nada, mas acha que o pé está inchado. Essa relação da idade com o inchaço dos membros inferiores. Excelente. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Excelente Todo pergunta. idoso vai ter o pé inchado? Não vai ter o pé inchado. É um outro mito que a gente precisa acabar com isso, Ezequiel. Vamos lá. Essa coisa do pé inchado, a gente quando pega o pé inchado ou a perna inchada, a gente tem que ter um olhar o seguinte: isso pode ser um problema do rim? Pode. Isso pode ser um problema do fígado? Pode. Isso pode ser um problema do coração? Pode. Isso cabe você procurar um médico, né? E aí, ao procurar um médico, e não deixa, você que está assistindo a gente, começou com essa perna inchada, calma, né? Procure um profissional, que na maior parte das vezes, o mais comum é a alteração dos vasos, das veias que estão, da perna sua, da perna do seu avô, que ficam um pouco mais inchadas, com um processo que a gente chama de varize, e isso resolve. É a causa mais comum desse inchaço. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: o inchaço da perna, a gente tem sempre que afastar problema do rim, problema do fígado, problema do coração. Afastou,
como na maior parte das vezes a gente afasta, né? Isso aí às vezes é um problema só mesmo de circulação que a gente ambulatorialmente consegue resolver. Então, é outro mito. Todo idoso incha a perna? Não. Mas se inchar, tem que afastar essas questões clínicas que a gente falou. E depois, na maior parte das vezes, define que é só mesmo uma questão do vaso, né? Da veia que está com problemas e a gente consegue, de maneira ambulatorial, corrigir isso e tratar isso de maneira clínica sem nenhum problema. Perfeito. Então, mais um mito que se cai. Mais um mito que se cai. O vovozinho com a pé inchar, não, isso é normal. De jeito nenhum. Não é normal, De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é normal. De jeito nenhum. Bom, dito isso, a gente tem alguns pontos, então, que a gente conversou aqui hoje, Ezequiel, que eu acho que são fatores chaves do envelhecimento. Então, eu queria fechar agora aqui alguns pontos que a gente pincelou hoje, Ezequiel. Tá. Então, vamos lá. Vamos escalonar aqui. Vamos pensar assim primeiro. Vamos lá. O que é o mais usual pra gente, né? É alimentação. Perfeito. Alimentação saudável, Ezequiel. De preferência, a alimentação do Mediterrâneo, que é uma alimentação que você tem peixes, que você tem pães integrais, que você tem salmão, por exemplo, não é? Aquela alimentação que você tem pelo menos 3 a 4 cores, não é? Que você coloque folhas, verduras, leguminosas. Essa seria a alimentação realmente ideal para o nosso paciente. Lembrando que ele come uma quantidade normal. Essa coisa de comer pouco, né? Uma coisa que a gente... E até uma coisa que a gente tem que falar, Ezequiel, que a gente comentou, é o seguinte: às vezes está comendo pouco, Ezequiel, tem um problema de saúde, tem que dar uma olhada. Às vezes está um pouquinho deprimido, às vezes está com uma gastrite, às vezes está com alguma outra coisa. Então, assim, não que... então ele vai comer um prato grande. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: comer pouco, minimamente, não é o usual. Então, tem que comer de maneira normal e adequada. Se está comendo pouco demais, é melhor procurar... Alguma coisa tem que ser investigada. Então, essa em relação à alimentação, tá certo? E, Ezequiel, e exercício físico? Qual é o outro ponto importante do envelhecimento? Me conta, então, disso. Me dá uma receita de exercício físico que a gente possa dizer para o nosso paciente idoso. Tem uma hashtag aí usada nas redes sociais que fala 30 todo dia. Ótimo. Que são o quê? 30 minutinhos todos os dias. Perfeito. E aí cada um na sua intensidade, né? Então, se a gente for pensar individualmente, claro que cada um vai ter que ser avaliado individualmente, mas o importante é sempre a gente dar o primeiro passo. Eu digo, é melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Excelente. Não, eu não começo a fazer exercício porque eu não tenho tênis, porque a minha roupa, porque eu não me matriculei na academia. Não é isso, né? Então, se a gente puder começar dando uma caminhada no terreno de casa, no quarteirão de casa, né? Quando a gente está falando do pessoal que tem essa possibilidade, esse é o ideal. Então, pelo menos 30 minutos todo dia. A gente tem uma recomendação que se faça também, além dos exercícios. A gente falou da caminhada, se conseguir fazer uma caminhada mais rápido. Mas a gente tem outros tipos de exercícios. Eu não gosto de caminhar, eu acho isso chato. Gosto de dançar. Vai fazer uma dança. Excelente. 2, 3 vezes na semana, aquela hora e meia que você está ali fazendo aquela dança de salão, aquilo é um exercício, aquilo é uma atividade, né? Então, alguma coisa que te dê prazer e que te movimente. Então, a gente está falando de um pedaço do exercício. O segundo pedaço, não tem como a gente fugir, que a gente já discutiu sobre a perda muscular, tem que fazer um pouquinho de carga, tem que ter um pouquinho de peso, né? E aí tem que ver o que lhe agrada. Né? Então, eu consigo ir à academia, ou eu gosto de fazer em casa aqui, com os exercícios que eu posso fazer em casa em relação a isso, mas é importante a gente procurar uma mínima orientação de exercícios de carga, né? de peso, com um pouco de resistência. Às vezes a resistência não é com barra de ferro, é com elástico, é com mola. Então, existem alternativas que a gente vai fazendo esse tipo de situação. Hoje em dia, só por curiosidade, a gente tem tipos de exercício que fazem uma eletroestimulação no corpo inteiro, né? É tipo um choque que faz e você consegue, num período mais curto de tempo, fazer o exercício com eletroestimulação do corpo. Então, existem várias alternativas que a pessoa tem que buscar a que se encaixe melhor. Tanto, obviamente, de expectativa de sentir vontade de fazer aquilo, né? Que essa é a primeira coisa. Porque, não tenho vontade, não vai fazer nada. E a segunda é ver o que se encaixa no seu dia a dia, tanto financeiramente quanto de tempo, mas o importante é sempre fazer. Isso. Né? E o que mais bacana que você falou, Ezequiel, é o seguinte. Então, atividade física tem 2 pontos. Tem que ter uma questão cardiovascular, que é uma parte já, né? Como você falou, andar. Isso. Andar não é vendo vitrine, né? Isso, andar, não é passeando no shopping, isso, né? Você
Conta lá a sua frequência e aí aumentar de 20% a 30% a sua frequência. Como você falou, 30 minutinhos tá bacana. Isso já é a parte de exercício aeróbico. E o segundo é como você falou, tem que ter um exercício de um pouquinho de carga. Pô, pra gente é muito comum. Sarcopenia, a gente já conversou sobre isso aqui, nós vamos falar muito ao longo dos nossos programas, que é a perda da massa muscular. Isso que o Ezequiel colocou bem. Então você faz uma atividade física aeróbica para andar 3 vezes por semana, como ele falou, aumentando a frequência cardíaca ali de 20% a 30% só. E o segundo, aumentar a parte de massa muscular com peso. Certo, Ezequiel? Só assim, e se a gente conseguisse, né, um pouquinho de flexibilidade, né, alongamento, imagina que com o passar do tempo vai ficando mais difícil amarrar o sapato, pegar alguma coisa no alto, levantar. Então, também um pouquinho de flexibilidade aí. A gente podia citar aqui vários tipos de atividade, mas enfim. Tai Chi Chuan, enfim, essas coisas que mexem mais com o organismo em relação à sua mobilidade. Agora, o André Baião, o exercício, ele vem associado também a uma parte de saúde mental, né? O exercício está linkado a uma melhora da percepção de tudo. Sem dúvida. Mas a saúde mental no idoso? Fundamental, acho que esse é o terceiro... Esse é um fator chave importantíssimo. Chave importantíssimo, né? Você sabe, Ezequiel, que uma das coisas que a gente vê muito no consultório é a questão da instabilidade de humor, não é? É a questão da ansiedade e acaba chegando na depressão. Um dos principais sintomas da depressão no idoso é a ansiedade. Às vezes o paciente está extremamente ansioso e está com uma depressão que ninguém diagnosticou. Então esse é um terceiro pilar que a gente precisa cuidar, a nossa saúde mental. Então, você está ansioso? Você está ansioso? Você está nervoso? Você está... seu pai, sua mãe está assim? Isso pode ser, Ezequiel, alguma alteração de depressão que precisa procurar um profissional médico para ver. Então, saúde mental, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar com estabilidade emocional, eu tenho que estar com a minha ansiedade controlada e eu tenho que estar com uma possível depressão, se eu tiver diagnosticada e tratada. Esse é o outro ponto realmente assim, importante. Isso é muito importante, porque quanto mais precoce for notado esse sintoma ou esses sintomas, né, e procurado ajuda especializada, mais cedo a gente vai ter a resolução da causa. Sem dúvida. E a gente sabe, né, no jovem, no idoso, enfim, mecanismos de depressão, né, são gatilhos para outras coisas também. Sem dúvida. Que a gente vai ter a pessoa mais acamada, vai comer menos, vai se exercitar menos. Sem isso tudo acaba gerando um ciclo vicioso muito ruim, muito deletério. Sem dúvida. E agora, puxando um gancho que você falou aí em relação da saúde mental, eu te devolvo. Relacionamento, Ezequiel, me fala um pouco disso. Você não acha que a questão do relacionamento tem tudo a ver também com a questão da saúde mental? Tem com a parte mental total, com a saúde mental total, né? O que a gente vê, né, na nossa jornada de vida, né? A gente é criança, a gente tem todo um cuidado. A gente vira adolescente, a gente tem uma rede de amigos que a gente acha que aquilo é perfeito e quer modificar o mundo. A gente vira adulto, a gente tem nossas atividades, a gente constitui família, a gente tem nosso ciclo de amigos de trabalho. Conforme o tempo vai passando, a gente acaba diminuindo nossa atividade e acaba diminuindo nosso relacionamento, nossa teia social. Né? Isso acaba também tendo um gap na fase mais longeva que a gente tem de vida. Então, a parte de relacionamento ela é muito importante. Por quê? A gente ter o nosso convívio, né? O nosso convívio com amigos, com familiares, com atividades periódicas, né? Sei lá, você vai fazer um curso de crochetagem, de alguma terapia manual, alguma coisa manual, com uma roda de pessoas que você não conhece, então você vai ter que interagir, ou ter uma reunião periódica com seus amigos, com a família. Então, isso tudo te mantém alerta, te mantém esperto e mantém a sua cabeça sempre fervilhando ali em relação às suas atividades sociais. Isso é muito importante. Perfeito. Muito importante. Então, ter relacionamentos, né, Ezequiel? A gente precisa ter relacionamentos, seja com amigos de porta da sua casa, vizinhos, seja não necessariamente na própria família, né? Mas claro que na família é fundamental. Sim, fundamental. Você tem lá o seu marido, você tem sua esposa, tem seus filhos, mas você também tem um amigo de porta, você também tem um amigo do clube, você também tem os amigos que você falou, por exemplo, de cursos que possam ser feitos. Então, gente, fundamental, um outro ponto, ter relacionamentos. Isso
todos os que chegam lá, que a gente vê que chegam aos 95, aos 100 anos, com qualidade de vida, tem bons relacionamentos estabelecidos. É bom fofocar um pouquinho, né? Não é? É uma delícia. Com certeza. Isso, é uma delícia, dar uma fofocadinha, dar uma conversada. Então, isso dúvida. mantém a gente ativo, mantém a gente com ânimo e isso acaba criando laços, vínculos. Isso é muito bom também para a longevidade. Maravilha, Ezequiel. A gente hoje conversou sobre vários pontos do envelhecimento saudável. A gente começou esse projeto falando sobre mitos do envelhecimento. E aí agora eu queria dar um fechamento para a gente organizar aqui tudo mais ou menos do que a gente conversou. Então, eu queria falar aqui de pontos chaves, certo? Do que a gente falou. Então, primeiro ponto sobre envelhecimento saudável, sobre essa questão dos mitos que a gente precisa fazer. Bom, primeiro é prevenção. Então, tudo, se eu quero chegar lá, se eu quero ter a prevenção, ela não é um mito. A prevenção, ela é uma necessidade, né, Ezequiel? Então, quando eu procuro um médico, quando eu procuro um fisioterapeuta, eu vou começar um trabalho de prevenção. Prevenção de quê? Prevenção de doenças, prevenção de alterações osteomusculares, prevenção de alterações psíquicas, prevenção. Então, tudo isso, você vai num profissional, um time multidisciplinar, não é? Para que a gente possa fazer a prevenção. André, eu faço analogia com carro, né? Você tá lá, você tem o seu carro, ele tá andando todo direitinho, você vai lá, bota gasolina e óleo. E aí, de repente, você parou de fazer as manutenções preventivas, que venceu a garantia do carro, dá muito caro, ele começa a fazer o barulhinho. Exatamente. E bate o motor. Você não foi ver o barulhinho. Você só foi levar no mecânico quando bateu o motor. Vai ficar muito mais caro. Só que a gente está falando do corpo. Exatamente. Né? E quando a gente bate o motor, né, digamos assim... Já era. É muito grave. Né? A gente pode ter situações de doenças cerebrovasculares, né? Pode ter um AVC. Sem dúvida. A gente pode ter cardiovascular, um infarto, né? Osteoarticulares. Uhum. Então, a palavra é prevenção. É sempre muito melhor a gente tratar antes do problema se agravar. Então, sentiu alguma coisa diferente com o seu organismo, procure alguém especializado, procure um médico Exatamente. Da área então, para você poder... Prevenção. Prevenção da doença cardiovascular, prevenção do câncer, prevenção de doenças de osteoporose, prevenção de doenças que abreviam o envelhecimento saudável. Então, prevenção. Isso é um ponto importante, não é, Ezequiel? Para que a gente comece a falar do envelhecimento saudável. Segundo ponto, Ezequiel, jogo para ti agora, reabilitação precoce. Isso é importante. Então, se eu faço um diagnóstico agora, eu tive uma fratura, eu tive, por exemplo, uma internação prolongada. Eu tenho que reabilitar. Um derrame, né? Um AVC. Um AVC. Isso. Ou seja, reabilitação precoce. Isso é muito importante, né? Quanto mais precoce, né? E não entendam o termo precoce no sentido de ser antes da hora. Perfeito. Né? Que isso às vezes dá uma confusão. É o precoce de ser colocado e ser feito na hora certa, mas que a gente possa restituir as funções do nosso organismo. Né? Então, independente da situação clínica que tenha levado a algum tipo de deterioração do nosso organismo, do nosso corpo, né? Se for uma fratura, se for um derrame, se foi preciso fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, quanto mais precoce eu colocar o nosso corpo para voltar às suas atividades, à sua função dentro de uma normalidade que a situação clínica permita, isso é muito importante. Joia. Outro ponto importante também, dentro nosso fechamento, é a avaliação de doenças mais comuns. Isso. Né? Então, a gente sabe o que ainda mais mata no nosso meio. É a doença cardiovascular, depois você tem o câncer, depois você tem doenças outras, como neurodegenerativas e assim por diante. Então, você tem que procurar um profissional e dentro do teu campo da prevenção, você procurar com o teu médico as doenças mais comuns que abreviam. Todo profissional bom, gente, sabe quais são. Então, procure um colega médico, né, para fazer essa avaliação dessas doenças mais comuns que está dentro do campo realmente da prevenção. Ezequiel, cigarro e álcool para a gente matar. Vamos lá, cigarro e álcool. Álcool, a gente falou aqui, cara, tudo dentro do limite, né? Dentro de uma expectativa ali de que não vai te deixar embriagado todos os dias, né? Digamos assim, é bem tolerável, né? A gente já discutiu, já tem literatura que fala sobre o vinho, uma taça de vinho, já tem literatura que fala sobre cerveja. Então, não estamos estimulando ninguém a beber, mas faz parte da nossa sociedade, né? Então, faz parte da nossa sociedade. O cigarro, a prerrogativa é sempre, pare de fumar.
Não consigo. Então, minimize os outros fatores, né? A gente entende quem não consegue. Mas, pô, eu sou tabagista, não consigo deixar o cigarro, mas eu faço exercício regularmente, eu faço atividade física, eu me cuido, eu me estresso menos. Então, que tenha um equilíbrio, tá? O ideal sempre é que a gente não consuma, não faça uso do tabagismo, do tabaco, né? Do cigarro, mas efetivamente... a gente entende que pessoas não conseguem deixar o cigarro. A gente tem que entender. E isso tem que ser tolerado e acompanhado por especialistas. Olha só, bom senso, gente. Bom senso, Ezequiel. Eu, como profissional de saúde, você como profissional de saúde, a gente jamais vai estimular o tabagismo. Sim, pelo contrário, a gente vai fazer com que as pessoas, para as pessoas pararem de fumar. Mas tem situações, como você mesmo colocou, que eu não consigo parar de fumar. Então, a gente vai ajudá-los a tentar pelo menos reduzir. E o álcool, um vinhozinho, Ezequiel, um vinhozinho, uma quantidade pequena. Quem não gosta? Quem não gosta? Faz um bem danado, você não acha? Com certeza. E outro ponto também pra gente, dando aqui sequência ao nosso fechamento, atividade física. A gente falou muito sobre atividade física hoje no programa e é só pra gente deixar amarrado essa atividade física. Pelo que a gente comentou, Ezequiel, você tem que ter uma atividade que é um pouquinho de aeróbico, tipo andar 3 vezes por semana, por exemplo, um pouquinho de aumentar a força de alguma maneira e alguma coisa relacionada também ao equilíbrio, certo, Ezequiel? Isso é fundamental para o idoso, né? Então, se a gente conseguir faça com que ele se movimente, tanto da parte cardiovascular, então fazendo exercício aeróbico, e que se ele se movimente, tanto no aumento do exercício que tem cargas resistivas, né? Exercício de força, de pegar peso, molas, elásticos, enfim, depende da atividade física que você vai preferir, são fundamentais para que a gente tenha um envelhecimento saudável, que é o que a gente busca, que eu busco, você busca. Então, a gente tem que tentar fazer isso desde quando a gente é jovem, né? Se a gente puder, desde que a gente nasce, ter uma alimentação saudável, a gente consiga fazer os exercícios, certamente a gente vai ter uma chegada na melhor idade de uma maneira muito mais agradável e com muito menos possibilidade de doenças, né? Então, a atividade física ela é fundamental. Excelente. Só para a gente poder fazer uma busca assim, do que a gente pensa em envelhecimento saudável, né? Então, seria o quê? A atividade física regular. Perfeito. Isso é fundamental, né? A gente já falou. Dieta balanceada. Perfeito. Né? Controle do estresse. Sim. Né? Que aí entra a parte social, saúde mental, isso tudo. Relacionamentos sociais fortes, né? Os nossos vínculos que a gente tem. E você citou, né? A prevenção de doenças crônicas. Perfeito. Né? Então, as principais doenças que elas têm que ser combatidas e diagnosticadas e tratadas precocemente para que elas não evoluam com maior velocidade do que evoluiriam. Perfeito. E agora, para a gente dar uma mensagem final, eu queria o seguinte... Ezequiel, você sabe que a gente começa a envelhecer aos 30 anos. Então, a partir dos 30, a gente não desenvolve mais nada. Então, a gente precisa, a partir dos 30, começar, Ezequiel, um projeto. Isso. Você vai escolher... que saúde você vai ter. Você vai escolher como você vai chegar ali aos 95, aos 100 anos, com qualidade de vida, com autonomia, com independência física e mental. Você escolhe. A gente sabe que 30% dos fatores são genéticos, outros 70% são fatores que a gente escolhe na vida. Sim. Então a gente escolhe se a gente vai fumar exageradamente, se a gente vai beber exageradamente, a gente escolhe se a gente vai comer bem ou não. Não vai escolher, né? Mas enfim. De uma certa maneira. Isso. Então, são nossas escolhas. Sim. Então, Ezequiel, eu acho que pra gente, nesse primeiro programa aqui desse projeto, O Vida em Equilíbrio, Reflexos para o Bem-Estar, eu queria deixar aqui uma mensagem encorajando as pessoas. Pessoal, vamos envelhecer bem. É a sua decisão, é a sua escolha. Você escolhe como você vai querer chegar lá. E olha, não é difícil, não. Você escolhendo os caminhos certos, você vai chegar lá bem, com saúde e autonomia. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, desse nosso primeiro programa aqui. Que nessa linha, André, eu vou puxar aqui pro lado da atividade física, né? Hoje em dia a gente tem esse aparelhinho, né? Esse aparelhinho, enfim, que já faz parte do nosso corpo. Né? É uma extensão do nosso organismo, o teu celular. E todo mundo hoje em dia tem um celular e... mas uma vez eu fiz uma palestra sobre atividade física para um grupo grande e na época estava passando uma novela muito famosa, enfim, e a novela dura mais ou menos 1 hora, né?
Aí a gente fez uma contagem lá de quantos capítulos tinha novela, lá, e se a gente transformasse aquele período que eu estou vendo a novela em atividade física, hoje eu consigo ouvir um podcast, ouvir uma música, então você consegue trazer o seu mundo do dia a dia, que você está sentado numa poltrona vendo, que eu posso estar me movimentando simultaneamente sem perder aquele conteúdo, sendo até um estímulo para a gente. Então a gente tem alternativas para se movimentar. É importante que a gente se movimente, tá? Isso é fundamental. Maravilha. Ezequiel, foi um prazer, cara. Um grande abraço para você. Foi muito bom, obrigado. Adorei aqui nosso primeiro programa, acho que foi bacana. Eu te convido a participar desse projeto. A gente vai gravar inúmeros programas e sempre com esse tema, tá? A gente vai falar da vida em equilíbrio, reflexos para o nosso bem-estar e vamos te dar dicas. Vamos abrir depois também para você mandar perguntas, para a gente depois trabalhar essas suas perguntas. E foi um grande prazer. Ezequiel, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer. Sucesso nisso e, sigam as dicas, hein? Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.